Os jogadores do Internacional se reapresentaram para dar início à preparação visando o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Alguns jogadores já retornaram definitivamente do DM, outros ainda estão no processo. Alan Patrick e Tyson fizeram trabalhos separados, mas têm chances remotas de atuar neste fim de semana. O Inter perdeu aquele que havia escolhido para ser o novo preparador de goleiros. Marquinhos pediu demissão na manhã de hoje no CT Parque Gigante. Um profissional da base foi chamado às pressas para cumprir a atividade dessa tarde no CT Parque Gigante. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista importante, onde falou sobre negociação por Nahuel Bustos, a tentativa do Inter de contratar um lateral direito e a renovação contratual de Mano Menezes, que está bem encaminhada. Esse é o Diário do Inter KTO, de terça-feira, 26 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo desta terça-feira, que marcou a reapresentação dos jogadores após a derrota para a equipe do Palmeiras. Os jogadores folgaram na segunda-feira e a gente teve a reapresentação hoje, já pensando no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Algumas informações importantes desse treino, tá? A primeira delas já foi encaminhada na manhã de terça-feira, porque eu havia dito ontem que o Inter saberia se o Marco Antônio Trocou, o Marquinhos, aceitaria o convite para ser preparador de goleiros titular, a partir da demissão do Daniel Pavan, que aconteceu ontem, na segunda-feira. Hoje pela manhã, ele comunicou aos dirigentes que está fora. Ele não aceita ser o preparador de goleiros, também em solidariedade ao amigo Daniel Pavan, que o levou para o Internacional. O Marquinhos então pediu demissão e o Inter chamou às pressas o Leonardo Martins. Leonardo Martins era o coordenador da preparação de goleiros da base e também atuava como auxiliar técnico no time sub-20 do Internacional. Ele foi chamado às pressas para o treino no CT Parque Gigante e comandou a atividade dos goleiros no CT e é o preparador de goleiros deste momento do Internacional. A questão é que o Inter está definindo se fica com o Léo Martins ou se vai ao mercado buscar outro profissional, definição que deve acontecer nos próximos dias. Pensando, tá, em jogo contra o Galo Mineiro, a gente hoje conferiu o Alan Patrick e o Tyson trabalhando de maneira separada no CT Parque Gigante, mas já trabalhando com bola. Eles não participaram do restante da atividade, nem dos que atuaram contra o Palmeiras, que fizeram um treinamento um pouco mais leve, nem no treinamento coletivo dos jogadores que não atuaram contra o Palmeiras. Eles fizeram ali um treino com bola separado. O que eu ouvi do Inter é que a possibilidade do Tyson e do Alan Patrick jogarem domingo é remota. Eles estão sendo preparados para enfrentar o Melgar na próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Talvez para esse jogo eles estejam à disposição para a viagem para o Peru. Quem treinou e está à disposição para domingo, René e Bustos, laterais que estão recuperados das lesões musculares que tiveram e vão estar à disposição nesse domingo, serão titulares, inclusive esse é o planejamento do Internacional para esses dois jogadores. Vamos falar de mercado de transferências? Antes, eu convido vocês a assistirem esse vídeo aqui, onde eu atualizo a busca do Internacional pelo Camisa 9, eu falo sobre uma ampliação de prazo que o Inter tem para trazer esse jogador, e eu falo também sobre o aumento salarial que o Alexandre Alemão teve. Ele veio para o Inter ganhando R$30 mil por mês, contratado junto ao Avaí. Mas a informação que eu tive hoje é que o Alemão atingiu gatilhos que no contrato já previam um aumento salarial. Então ele não está ganhando mais R$30 mil, ele já está em um patamar salarial um pouco mais alto para um atacante que é titular do Internacional. Atingiu essas metas, está ganhando um pouco melhor o Alemão, passou por esse processo de valorização. Ainda assim, uma negociação contratual não é descartada porque ele tem um contrato mais sólido, com valores maiores, tempo de contrato melhor e tudo mais garantido. No Rio de Janeiro, houve uma reunião dos clubes do Campeonato Brasileiro com o Wilson Seneme, que é o novo chefe da comissão de arbitragem. E na saída desta reunião, o presidente Alessandro Barcelos conversou com o pessoal do UOL Sport, tá? E nessa entrevista, o presidente deu algumas informações importantes, e eu vou relatar elas aqui. A primeira delas é sobre Mano Menezes. O presidente Alessandro Barcelos
afirmou que a negociação para a renovação contratual do Mano Menezes ela está muito bem encaminhada. Não há ainda uma assinatura, não há ainda uma definição, mas está muito bem encaminhada e que as duas partes querem. Já há conversas, tá? Inclusive com o empresário do treinador, para definir esse novo contrato para 2023. Não tem cláusula de renovação automática, tá? Então o Inter vai ter que conversar com o Mano e chegar a um acordo, mas a tendência é que esse acordo ele realmente exista. Óbvio que o Mano vai pedir valores maiores, um aumento, agora um tempo de contrato maior, vai trabalhar melhor esse contrato do que o modo que ele veio, mas vai sair essa renovação contratual e o próprio presidente confirmou isso para o pessoal do All Sport lá no Rio de Janeiro, que a negociação ali está muito bem encaminhada. Sobre Nahuel Bustos, prestem atenção na fala do presidente Alessandro Barcelos. Nosso departamento de futebol está trabalhando para que possamos suprir as carências da equipe. Ele, Bustos, é mais um nome listado e observado. Pertence ao Grupo City, que tem vários clubes espalhados pelo mundo e muitas possibilidades de negócio. Estamos monitorando. Não tem nada certo e não falamos sobre nomes quando não há algum tipo de avanço. Consultamos, sondamos para uma possível contratação que hoje não existe. É um tom um pouco menos otimista do presidente Alessandro Barcelos em relação ao Nahuel Bustos. O Inter quer fechar essa contratação até o fim dessa semana, mas a palavra do presidente ela não é tão otimista nesse aspecto relacionado ao Nahuel Bustos. Ele falou também sobre a contratação de um lateral direito. O Inter procura um lateral direito para ser o reserva do Bustos e para repor a saída do Heitor. Fala do presidente. Diante da saída do Heitor, estamos avaliando um jogador para a posição. Temos o Bustos, que está voltando, e o mercado, que pode jogar por ali. Estamos atentos ao mercado nacional e internacional para buscar uma reposição. Estamos trabalhando com a pressa que se exige, mas com cuidado para fazer os melhores negócios para o clube. Também é um tom um pouco mais cauteloso do presidente Alessandro Barcelos quando fala em contratar um lateral direito. O Mano Menezes havia adotado um tom bem mais emergencial quando abordou o assunto pós vitória sobre a equipe empate contra a equipe do São Paulo, que foi o último jogo do Heitor com a camisa do Internacional. Ele disse, não, temos que buscar. O presidente agora já deu um passinho atrás. Não, a gente tem o Heitor, a gente tem o Bustos, mas vamos tentar buscar. O Inter está no mercado para procurar esse lateral direito, mas de acordo com o discurso aqui do presidente Alessandro Barcelos, não tem tanta pressa. E aí, senhores, eu vou trazer a informação de qual é o lateral direito que o Inter está tentando, que é o Everton. Ele está no Vasco da Gama, tá? Ele pertence à equipe do Red Bull Bragantino, mas está no Vasco da Gama e o Inter está tentando viabilizar um repasse de empréstimo desse jogador pelo Vasco da Gama para o Internacional. Ele tem 23 anos de idade, tá? 1,81 m e amanhã eu devo inclusive trazer mais informações a respeito desse jogador. Mas é um cara que está na mira, que está no radar. Vaguinha trouxe essa informação também recentemente no canal dele. Vamos esperar para ver qual a possibilidade de negócios nos próximos dias. Amanhã eu devo ter maiores informações a respeito disso, mas o Inter está procurando lateral direito, o presidente colocou um pouco mais de cautela e o Everton é o nome. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui algumas odds desta quarta-feira de futebol, mas antes eu convido vocês a participarem do grupo do A Dupla no Telegram. Dicas diárias de apostas, prêmios que serão sorteados, além de debates da dupla Grenal, eu e o Matheus Dávila também participando diretamente lá dos grupos. Olha só, Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo da Copa do Brasil. Odd do Flamengo 1,48, odd do empate 4, odd do Furacão 6,33. Dá pra jogar aqui. Te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!